E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ray Lopes, professor de Geografia, e hoje nós falamos aí com as turmas do nono ano A e B do Colégio Lidírio Ferreira Lima, no distrito de Espantagado, em Queimadas, na Bahia. Bom pessoal, em nossa última aula nós falamos aí sobre a hegemonia europeia e a divisão do mundo em Ocidente e Oriente, certo? Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Geografia, aí no percurso 10, falando sobre a Europa, características físico-naturais e população. Então vou pedir que você pegue o seu livro de Geografia e Expedições Geográficas, abra na página 84, para que a gente possa dar início então à nossa aula de hoje. E não esquece, você está aqui pela primeira vez em nosso canal, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e dá aquele joinha em nosso vídeo. Bom pessoal, na aula de hoje nós vamos discutir um pouco aí sobre a regionalização da Europa com base nas características dos meios naturais, certo? A Europa ela é dividida então em Europa do Norte, Europa oceânica e continental e Europa do Sul. E vamos destacar também os principais rios e a sua utilização pelas sociedades, certo? Bom, regiões naturais. Considerando características de clima, de vegetação e de relevo, o continente europeu ele pode ser dividido em três grandes porções, que são a Europa do Norte, a Europa oceânica e continental e a Europa do Sul. Nós vamos estar falando então sobre cada uma dessas porções agora. Primeira delas sobre a Europa do Norte. Nós temos um mapa aí onde vocês podem observar esse circulado aí, que identifica aí os países que fazem parte da chamada Europa do Norte. Então nós temos aí a Islândia, o norte da Irlanda, norte do Reino Unido, a Noruega, parte da Suécia e o norte da Finlândia, certo? São as localidades aí que estão situadas na porção norte do continente europeu. A Europa do Norte ela está situada então, em sua maior parte, como vocês podem observar aí, em latitudes superiores a 60 graus ao norte, né? Predominam nessa região aí o clima polar, que é o clima congelado, as áreas congeladas aí da Europa. Uma das vegetações características dessa região é a tundra, que é uma vegetação típica de locais polares, de clima muito frio, certo? Essa planta ela consegue sobreviver durante o inverno praticamente congelada. Quando vem o verão que o gelo derrete, essa planta brota novamente, então ela não morre com a cobertura de gelo, certo? Então ela é uma planta típica de locais polares. Além da tundra, que é uma vegetação característica aí da Europa do Norte, nós temos também a floresta boreal, também chamada de floresta de conífera ou taiga, que é uma vegetação formada por árvores de grande porte no formato de um cone. Daí então o nome de floresta de conífera, certo? Essa floresta ela vem sendo intensamente explorada pela atividade madeireira, né, para a obtenção da madeira, e também pela indústria de papel e celulose. Certo? Então é uma área que é bastante desmatada pela indústria madeireira e pela indústria também de papel e de celulose. Com relação ao relevo, destaca-se nessa região aí os Alpes da Escandinávia, que estão localizados aí na região da Noruega, e também a planície lacustre aí da Finlândia, certo? Então são os tipos de relevo aí que se destacam nessa região. Nós temos aí a Europa oceânica e continental, certo? Essa área está no centro do continente europeu, então a maior parte aí das porções da Europa, essa é a maior porção, na verdade, ela é formada então pelo que nós chamamos de Europa oceânica, que é a parte banhada aí pelo Oceano Atlântico, e a continental que está no interior. Então a maior parte dos países da Europa constitui então o que nós chamamos de Europa oceânica e continental. Fazem parte dela aí a Rússia, a Ucrânia, a Polônia, a Alemanha, a França, o Reino Unido, o sul da Irlanda, a Dinamarca, Países Baixos, Estônia, Letônia, Finlândia. Então vários países aí do centro da Europa constituem então a Europa oceânica e continental, como vocês podem ver aí nessa parte destacada no mapa. A Europa oceânica e continental compreende então as grandes planícies europeias, certo? Que estão situadas aí entre as terras de clima frio, lá ao norte, e a cadeia de montanhas ao sul. Predomina aí o clima nessa região, o clima temperado continental, que é um clima mais ou menos quente, certo? Não é um clima muito frio, mas também não é um clima muito quente, é um clima mais a menos, chamado então de clima temperado, continental e oceânico,
certo? Na porção oriental, certo? Mais para o lado leste aí, ocorre o clima semiárido, que já é o clima mais seco, uma quantidade de chuvas bem menores e as temperaturas mais elevadas um pouquinho. Abrange a porção aí, abrangendo a porção oeste do Mar Cáspio, com a vegetação de estepes. A estepe é um tipo de pradarias, é um tipo de vegetação rasteira, né, de arbustos pequenos, de muitas gramíneas. Então a estepe parece um pouco com as pradarias que nós temos aqui no sul do Brasil, por exemplo. O meio natural encontra-se profundamente alterado pela ação humana. Então nós temos aí uma área que é bastante desmatada, bastante devastada pela ação humana, porque nós estamos falando do centro da Europa, onde está localizados os principais países europeus, a exemplo da França, da Alemanha, da Rússia, Países Baixos. Então nós temos aí uma área que é bastante desmatada para a ocupação humana, é onde estão os grandes centros industriais, os grandes centros urbanos da Europa. Então essa região aí abriga grandes cidades como Paris, como Londres, como Berlim, como Moscou, certo? Vocês têm aí uma imagem na página, deixa eu dar uma olhada aqui, qual a página que está essa imagem aí. Vocês têm uma imagem aí que está na página 84, a figura 9 do livro de vocês, que mostra aí uma área de planícies da Europa Oceânica e Continental, onde estão localizadas algumas das cidades importantes da Europa, certo? Resultantes aí do longo processo de desenvolvimento e de ocupação humana do território. Na foto vocês observam aí uma área de planície, de campos, de cultivo, na região de Dordogne, na França. Então, essa região aí da Europa Oceânica e Continental, nós vimos que ela compreende uma grande área de planície, né, da Europa. Então são áreas de terras planas que são essenciais para a atividade agrícola. E essa região, localizada aí no centro da França praticamente, ela é uma região de planície que é utilizada para o cultivo aí de produtos agrícolas, que fica aí na região de Dordogne, na região da França, certo? Então nós temos aí dentro do território da França várias áreas que são destinadas aí à atividade agrícola. Então nós não temos aí uma vegetação que se caracteriza nessa região, porque parte dela já foi desmatada para a ocupação humana dessa região central do continente europeu. Bom, a outra porção seria a Europa do Sul, né, localizado no sul do continente europeu, aí abrangendo parte todo o território de Portugal, a Espanha, o sul da França, toda a Itália. Aí nós temos também a Bulgária, a Polônia, a Grécia, Montenegro, San Marino, parte do território da Turquia, a Turquia europeia no caso, a Geórgia, entre outros territórios que estão localizados aí ao sul. Essa região está voltada para o Mar Mediterrâneo. O Mar Mediterrâneo é o mar que separa o território europeu do continente africano. Então, o Mar Mediterrâneo, que se estende aí desde a Espanha até o Cáucaso, a região de Cáucaso, e apresenta as seguintes formações de relevo. Nós temos aí nessa região aí as altas montanhas, como os Pirineus, os Alpes, os Carpatos e o Cáucaso, né, que em razão das elevadas altitudes nessa região e do clima muito frio, quanto mais alta a altitude, mais baixa será a temperatura. Acaba dificultando então a fixação humana nessa região, certo? Então os climas rigorosos, o clima muito frio e as altas montanhas dificultam a atividade, digamos, a fixação humana nessas regiões aí. Além das altas montanhas, nós temos também as montanhas mediterrâneas, onde está localizado aí os montes Apeninos, que ficam localizados na Itália, e os Alpes Dinárnicos e os Balcãs, que compreende aí a região da Grécia, da Albânia, da Sérvia, da Bósnia e Herzegovina e também da Croácia, entre outros países que estão localizados aí no sul. Temos também as planícies e planaltos mediterrâneos, certo? O clima mediterrâneo ele o clima característico dessa região, caracteriza parte das montanhas e das planícies e planaltos dessa região, cuja paisagem natural ela vem sofrendo um intenso processo também de ocupação humano. Nessa área também localiza cidades importantes, como a cidade de Lisboa, a cidade de Madrid, a cidade de Marsella, a cidade de Milão, entre outras regiões também. Então já é uma região de clima mais quente, devido aí à presença do mar Mediterrâneo, aos ventos quentes também que vêm do oceano,
e por estar mais localizada ao sul, então ela recebe já uma menor influência dos ventos frios que vem lá do norte da Europa, do norte do Oceano Glacial Ártico. Então o sul já é uma região mais quente, certo? Dessa localidade. Também é uma região, digamos aí, que vem sofrendo esse processo intenso de ocupação humana, mas não tão grande quanto na Europa Oriental e Continental, certo? Nós temos aí uma imagem aí que mostra aí a porção sul do continente europeu, onde apresenta aí historicamente essa área intensamente ocupa o território aí, entre outros motivos aí pela facilidade de deslocamento fluvial, certo, e marítimo. Na foto nós temos aí a vista do mar Mediterrâneo em Leucate, no sul da França, uma imagem de 2018. Então essa região aí, essa porção do continente europeu, historicamente é uma região que foi bastante ocupada, intensamente ocupada, né, pelos homens, certo? Em função da facilidade de locomoção, por estar próximo ao mar Mediterrâneo, então a locomoção por vias fluviais, por vias marítimas, acabava facilitando aí o deslocamento de pessoas nessa região. Então é uma região bastante, digamos assim, povoada, certo? Bom, e aí nós temos um mapa que vocês têm na página 85, mostrando aí essas características, essa Europa do meio natural, certo? E a ação humana nessas regiões, onde vocês podem identificar também, por a legenda que vocês têm aí no livro de vocês, aonde está localizado cada uma dessas porções que nós comentamos aqui. A porção norte, a porção oriental e continental e a porção sul da Europa. Essas áreas onde a gente observa aí ao norte, lilás mais escuro e lilás mais clarinho, é as áreas que correspondem aí à Europa do Norte, certo? O que nós já comentamos aí, né, com relação à Europa do Norte. E a Europa do Norte aí, essa parte mais lilás, mais escura, a gente observa aí o domínio da tundra, que é essa vegetação que consegue se adaptar ao clima muito frio, de planícies subpolares e de montanhas de clima polar. Essa parte mais clarinha que a gente ainda observa no norte, que faz parte ainda da Europa do Norte, nós temos aí o domínio da taiga, certo? Que é essa floresta de coníferas, terrenos onde se desenvolve aí plantas rasteiras, onde se desenvolve plantas rasteiras e silvestres, região de muito frio, mas um frio bem menos intenso do que as regiões aí de domínio da tundra, certo? E pela influência também marítima do clima frio. Então nós temos aí um clima ainda bastante frio nessa região, porém bem menos intenso do que lá ao norte. A parte que a gente observa na área central, onde a gente observa aí as tonalidades de amarelo, de verde, algumas regiões quase que laranja, são a Europa oceânica e continental, certo? Onde a gente observa aí, nessa parte aí, a gente observa o verde, o amarelo e um verde mais escuro é o domínio de planícies, são as áreas centrais, o meio natural, profundamente alterado aí pela ação humana e substituído aí pela agricultura, certo? Nós temos aí uma substituição da vegetação natural pela agricultura. O clima, como nós já vimos, dessa região é um clima temperado. Essas áreas que vocês observam verde listradas no mapa é o meio montanhoso, com domínio de florestas, com muitos trechos modificados pela ação humana e clima temperado. Hoje, com o desenvolvimento tecnológico que nós, seres humanos, temos, então mesmo em locais de difícil acesso, como montanhas, como áreas florestadas, o homem consegue se adaptar, consegue chegar até lá, consegue fazer essas alterações, certo? E nós temos a área aí mais laranja, localizada basicamente mais aí próxima aí à parte sul, que é o domínio de clima semiárido, localizado aí basicamente na área central aí, próxima à área oriental, na verdade aí, destina à Rússia. Então nós temos aí a área de clima semiárido. Já no sul, onde a gente observa essas partes lilás aí, essas manchas lilás aí, é o domínio de clima frio de altas montanhas, onde a gente observa aí nos Alpes, nas montanhas de Cáucaso, nos Carpatos. Então essa região aí é a região de clima de montanhas. Temos também a área amarela aí no sul, que são as montanhas do Mediterrâneo, marcada aí por muitos lugares aí pela alta destruição do meio físico, certo? O clima é o clima mediterrâneo, que já é um clima mais quente. E essas áreas amarelas listradas que a gente vê no sul são as planícies e planaltos mediterrâneos, totalmente modificadas aí pela ação humana. O que é que a gente
pode estar comentando a respeito então dessa região. Que a Europa, esse meio natural, a ação humana dentro da Europa, ela apresenta uma série de características de meio natural europeu, certo? Nesse mapa aí a gente vê o que? Representados os tipos climáticos da Europa, a intervenção humana no meio natural europeu, certo? E lembrando que essa intervenção aí, ela é datada de milênios, então ela não é algo que veio de agora. A intervenção humana na Europa, a Europa é considerado o velho mundo, né? O berço da civilização da humanidade. Então isso significa o quê? Que lá foi um dos locais no mundo em que houve os primeiros surgimentos de seres humanos e que esses seres humanos começaram a modificar essa região aí. Então as alterações, as modificações no meio natural não é algo da agora, há milênios que vem ocorrendo essas modificações, essas alterações no meio natural, certo? Existe então uma estreita relação entre a disponibilidade de técnicas e as alterações antrópicas realizadas no meio natural. Hoje nós temos então aí uma facilidade, digamos assim, devido aos meios tecnológicos de modificação no espaço natural. Assim nós podemos entender o quê? Que à medida que as técnicas se tornam mais aperfeiçoadas, o ser humano passa a ter maior domínio sobre a natureza e, consequentemente, aí maiores transformações irá realizar no meio natural. Então hoje nós temos aí várias áreas de montanhas onde são desenvolvidas agriculturas chamadas agriculturas de terraço, por exemplo, que são desenvolvidas em altas montanhas. Tudo isso graças ao quê? Às inovações tecnológicas, ao desenvolvimento, ao conhecimento, às pesquisas, às informações, certo? Que o homem vai adquirindo ao longo dos anos. Ainda nessa imagem aí, vocês podem observar, embaixo dessa imagem aí, nós temos aí um gráfico que mostra aí o tipo de clima dessa região, a temperatura e a precipitação de chuvas. Aí essa área lilás, nós temos aí uma barra aí onde vocês observam aí clima polar, frio de alta montanha, frio temperado, mediterrâneo e semiárido. E aí nós temos aí algumas cidades sendo destacadas aí em alguns países. Nós temos aí o clima polar, por exemplo, de Murmansk, na Rússia, onde a gente vê aí os meses onde a temperatura ela é mais elevada e a quantidade de chuvas ela também pode ser mais ou menos elevadas. Nós temos aí em Saarbrücken, na Áustria, aí o frio de altas montanhas, onde a gente observa aí que a quantidade de chuvas nessa região aí é muito alta, mas as temperaturas elas não são tão altas, não são tão elevadas. A gente observa por essa linha vermelha aí que ela não se estende muito. Já aí na Rússia, em Arkhangelsk, onde o clima é frio, nós temos aí altas temperaturas aí do mês de maio até o mês de outubro, certo? E a quantidade de chuvas ela é mais aí do mês de maio ao mês de setembro. Já lá em Londres, no Reino Unido, onde o clima é o clima temperado, nós temos temperaturas elevadas aí do mês de janeiro até o mês de setembro aproximadamente. A precipitação de chuvas ela é praticamente igual aí durante praticamente todos os meses do ano. Mediterrâneo, aí em Roma, na Itália, nós temos altas temperaturas, como a gente falou aí, a região, a Europa do Sul é a região onde apresenta aí as mais altas temperaturas. A prova está aí em Roma, na Itália, onde a gente tem temperaturas que chegam até aí a 25 graus, certo? E a precipitação de chuvas ela ocorre em maior quantidade aí do mês de setembro ao mês de novembro. E também temos a região do semiárido, em Astrakhan, na Rússia também, onde a gente percebe as temperaturas bastante elevadas aí, em torno aí de 25 graus, e a precipitação de chuvas ela é bem menor. Então a gente percebe que na região do semiárido nós temos altas temperaturas e baixa precipitação de chuvas. Na região aí de frio de alta montanha nós temos baixas temperaturas e grande precipitação de chuvas. E aí a gente pode fazer a seguinte pergunta: analisando esse mapa aí, analisando esses gráficos aí, que região europeia, que região natural da Europa, ela foi menos modificada pela ação humana? Se a gente for analisar aí, a região que foi menos modificada pela ação humana é justamente a Europa do Norte. E por que a Europa do Norte? Porque a Europa do Norte é uma região polar, de frio muito intenso, que acaba dificultando aí a fixação humana devido então ao clima rigoroso.
Então a gente observando aí essas regiões da Europa, a gente vai perceber que é justamente a Europa do Norte aonde existe a menor intensidade de ação humana, de modificação humana nessa região, certo? E aí falando sobre os rios, certo? Rios, um uso intenso de uma herança natural. Bom, a Europa apresenta uma rica e bem distribuída rede hidrográfica, né, que historicamente constitui aí as vias naturais de circulação nessa região. Um fator essencial para a prosperidade de várias regiões e cidades. Então os rios eles foram fundamentais para o surgimento de várias cidades e para o desenvolvimento também dessas mesmas cidades ao longo de todo o período histórico da Europa, certo? E continua exercendo um papel importante para a navegação, para a produção de energia elétrica, na irrigação para terras, para a agricultura e também na piscicultura e no turismo. Então observem que os rios da Europa, elas têm uma importância enorme. Por que essa importância? Porque os rios eles vão servir para navegação, transporte de pessoas, mas principalmente transporte de mercadorias, certo? Para o fornecimento de energia elétrica, que é essencial para o desenvolvimento do setor industrial e também para o consumo residencial, para a irrigação, certo, da atividade agrícola, embora a Europa seja uma região que chove bastante, mas nós temos aí algumas regiões de clima semiárido, então que é necessário aí irrigação na agricultura, a piscicultura, criação de peixes aí, e também para o turismo, certo? E existem 3 rios que percorrem o território europeu que acabam se destacando pela sua importância econômica, que vem a ser o rio Volga, o rio Danúbio e o rio Reno. Esses são considerados aí os 3 principais rios do continente europeu devido à sua importância econômica para a Europa, certo? E nós vamos falar um pouquinho aí sobre cada um desses rios. Bom, o primeiro desses rios aí que nós vamos estar falando é sobre o rio Volga, é o rio mais extenso da Europa, nasce no Planalto de Valdai, na porção europeia e da Rússia, percorre aproximadamente 3.690 quilômetros e descreve aí uma ampla curva em torno de Moscou. Então esse rio aí ele circula praticamente aí a capital da Rússia, Moscou, e deságua numa bacia aí do Mar Cáspio, na grande delta aí do Mar Cáspio. Embora suas águas elas fiquem congeladas durante o inverno, já que ela nasce na Rússia e próxima à região norte, então durante o inverno as águas desse rio elas permanecem praticamente congeladas. Só que esse rio, mesmo permanecendo aí congelado durante boa parte do ano, 50% do tráfego fluvial na Rússia é de responsabilidade desse rio. Além disso, ao longo do seu curso, há várias barragens hidrelétricas, ou seja, esse é um rio de planalto, essencial para a construção de barragens e para a produção de energia elétrica. Então, observe a importância desse rio aí. Ele é importante para a construção de barragens, para o represamento de águas, para o fornecimento de energia, certo? Além de ligar aí praticamente toda a região aí da Rússia, é um dos rios, digamos assim, de maior extensão da Europa, com mais de 3.690 quilômetros, certo? Aqui vocês têm uma imagem que mostra aí uma área de planície aí do rio Volga, e nós temos aí um outro mapa aí que mostra aí a nascente do rio aí no Valdai, esse primeiro ponto vermelho que vocês observam em cima, o percurso que ele faz aí praticamente em território russo, até desaguar no Mar Cáspio. Então observem aí todo o percurso que esse rio percorre e a importância então desse rio para a economia então dessa região, principalmente pelo fornecimento de energia, já que ele é um rio completamente um rio de planalto. Bom, outro rio é o rio Danúbio, com 2.860 quilômetros. O rio Danúbio nasce na Alemanha, atravessa 8 países. Nós dizemos que esse rio é um rio de integração nacional, porque ele liga aí vários países. São 8 países que são banhados aí pelo rio Danúbio. Então ele nasce na Alemanha, atravessa 8 países até desaguar aí no Mar Negro, certo? Então 4 capitais são banhadas por esse rio: capital de Viena aí na Austrália, Bratislava na Eslováquia, Belgrado na Sérvia e Budapeste na Hungria. A bacia hidrográfica do rio Danúbio, pessoal, ele tem muita importância para a economia da Europa e centro-oriental, porque ele permite aí que as embarcações cheguem no Mar Negro e então ao Mar Mediterrâneo,
certo? Que constitui aí uma plataforma comercial, certo? Para atingir os mercados mundiais. Então esse rio ele acaba ligando aí o Mar Negro ao Mar Mediterrâneo. E isso é de grande importância para a economia porque facilita o transporte de mercadorias pelo centro da Europa, certo? Aí nós temos aí uma imagem que mostra aí o rio Danúbio, certo? Mostra aí a nascente desse rio aí e todo o percurso que ele faz aí, atravessando aí 8 das principais cidades aí da Europa, certo? O outro rio, também importante para a Europa, é o rio Reno, que é um eixo fundamental para a integração econômica entre a Suíça, a Alemanha, a França e Países Baixos. Aí com 1.326 quilômetros da nascente nos Alpes suíços, a Foz, no Mar do Norte, ela fica próxima aí ao principal porto europeu, Róterdam, nos Países Baixos, um dos centros mais importantes da Europa, banhados aí pelo rio Reno, que facilita o escoamento de mercadorias, de produtos industrializados também por esse rio. É um rio de pequena extensão comparado aos demais, mas que tem uma importância muito grande, certo? Para a integração econômica, nós chamamos um rio de integração econômica, porque ele liga aí 4 grandes principais países, que é a Suíça, a Alemanha, a França e Países Baixos. E o principal porto está localizado em Róterdam, que é um dos principais centros industriais do continente europeu, certo? Aí vocês têm aí uma imagem que mostra aí embarcações no rio Reno, em Colônia, a 4ª maior cidade em população da Alemanha, que abriga aí um dos mais importantes portos fluviais do país, certo? Que é o de Róterdam. E aí vocês têm um mapa indicando aí basicamente aí a localização desse rio, né, que integra aí 4 grandes países da Europa e que tem uma importância econômica principalmente para o escoamento de mercadorias dos grandes centros industriais europeus. Bom, outros rios, pessoal, ou bacias fluviais na Europa também são muito importantes, certo? O Dnieper e o Don na Rússia, o Sena e o Loire e o Rondano, que fica na França, o Tejo e o Douro, que fica na Península Ibérica. Podemos falar também do Po, do Tibre, do Arno na Itália, entre vários outros rios dessa região. No entanto, nós comentamos apenas sobre o Volga, o Danúbio e o Reno, porque esses rios eles têm caráter, digamos assim, continental. São importantes para a Europa. Já os demais rios da Europa, eles têm importância de caráter local em relação ao contexto econômico da Europa, certo? Enquanto o Volga, o Danúbio e o Reno, eles são fundamentais para as rotas comerciais e a cadeia produtiva de todo o continente europeu, certo? Então eles têm importância para o continente, esses 3 rios, Volga, Danúbio e Reno. Já os demais rios que eu citei agora há pouco, são rios de importância apenas local, para aquelas localidades, certo? E não para o contexto econômico de todo o continente europeu, certo? Por isso, então, nosso destaque então para o rio Volga, Danúbio e o rio Reno, porque eles têm importantes rotas comerciais e são importantes para a cadeia produtiva de todo o continente europeu. Bom, a nossa aula de hoje ela fica por aqui. Não esqueçam de responder a nossa atividade proposta. Até a nossa próxima aula, onde nós vamos estar falando aí sobre a ocupação e uso de terras na Europa. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.